Você? Caiu pela metade aí o amém, a vibração, hein? Bom dia, queridos. É uma alegria a gente poder estar aqui nesta manhã celebrando ao Senhor, celebrar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E como a pastora Letícia falou, você viu aí no nosso Fique de Olho, outubro é o mês da família. Nós escolhemos o mês de outubro para celebrar a família, celebrar o valor da família. E esse mês nós vamos dedicar o mês inteiro à família, porque nós entendemos que a família, para nós, a família é um valor muito importante. Nós entendemos que a família, ela é essencial para as nossas vidas, ela é essencial para nós, e nós queremos este mês dar um enfoque muito grande na família. Então você precisa ficar ligado aí nas nossas mídias sociais, no Fique de Olho, nos avisos da sua célula, porque vai ser um mês repleto de atividades, repleto de coisas para nós celebrarmos a família. Então, para você não perder nada, para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer, então, fica ligado nas nossas mídias sociais, nos avisos que nós vamos ter na célula. Nós vamos ter reunião de casais, começando essa sexta-feira, nós vamos ter reunião de casais. No próximo domingo, nós vamos ter aqui um domingo especial da família. E eu quero convidar você vir igual, você vir vestido igual com a sua família. Como assim, pastor? Você, marido e mulher, filhos, enfim, você vai vir caracterizado para esta reunião. Vocês vão lá escolher se vocês vão vir tudo de vermelho, tudo de azul, tudo de jeans, de branco, ou uma camiseta diferente, enfim. Você vai, na sua família, você vai decidir aí para que todos da sua família venham iguais, ok? Mas, pastor, eu venho sozinho na igreja, não tem problema, se junta com uma família aí, pergunta qual é a cor, a camiseta que ela vai vir, e a gente vai fazer uma grande festa na semana que vem. Então, a semana que vem seria a ceia, nós vamos mudar, a ceia vai ser na outra semana, porque a semana que vem nós vamos ter esse tempo especial para a família, e nós queremos te incentivar e queremos te desafiar a convidar uma família para vir junto com você. Aquelas pessoas que você tem falado, que você tem estreitado o seu relacionamento, nós queremos te convidar, nós queremos te desafiar a convidar essa família. Ah, pastor, mas ela não vem. Não tem problema, lance a semente, faça o convite para ela estar domingo que vem aqui com você, celebrando ao Senhor. Fala que vai ser um tempo especial em família, não só no domingo que vem, mas durante todo este mês. Convide alguém para vir junto. Nos domingos pela manhã, nós vamos estar dando este enfoque, as ministrações serão sobre a família. Semana que vem nós vamos fazer uma palavra evangelística sobre a importância da família, sobre a importância de estar neste lugar. Nós queremos ter um tempo de oração aqui pelas famílias, vai ser algo bem especial. E no domingo que vem à tarde, às 16 horas, nós vamos fazer o piquenique da família. Então, você precisa levar um lanche para você, para sua família, e um pouquinho a mais, e a gente vai se encontrar, você que gostaria de participar conosco, a gente vai se encontrar lá na Praça Ayrton Senna, e a gente vai ter um tempo à tarde juntos. Vamos preparando algumas atividades, algumas brincadeiras entre pais e filhos, e ter um tempo de comunhão, um tempo de estar ali, para a gente bater papo, para a gente ficar ali à vontade, brincando com os nossos filhos, ok? E tantas outras coisas que vai acontecer aí, fica ligado no Fique de Olho, nas nossas mídias sociais. Vai ter reunião para os casais jovens, vai ter reunião para as crianças, celebração especial das crianças. Então, fica ligado que este mês vai ser um mês repleto. Nós cremos que Deus irá fazer grandes coisas no meio da família neste mês. Curas, milagres irão acontecer no meio das famílias. Nosso coração queima por isso. Nós temos orado, temos crido nisso, que Deus irá fazer grandes coisas, milagres vão acontecer no meio das famílias neste mês. Sabe, queridos, uma nova estação já começou, um novo tempo já começou, e nós queremos te convidar
a fazer parte disso. Nós queremos te convidar a fazer parte dessa família, da família Nova Aliança, para nós valorizarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? E ali atrás, você viu, nós temos um painel, e durante todo este mês, nós queremos te convidar a tirar uma foto, a você ir lá com a sua família, tirar uma foto no nosso painel, e a publicar as fotos nas suas redes sociais, marcando a igreja. Você vai colocar lá, @, _Inatatuí, ou Inatatuí, _, não me recordo agora, mas você vai marcar a igreja, postar a sua foto ali, marcar a sua família, marcar a igreja, e nós vamos juntos fazer uma corrente do bem para valorizar este valor, a família, um valor tão importante para nós nos dias de hoje. Então nós queremos dar esse destaque para a família. Amém? Tamo junto, gente? Amém? Então convide pessoas para vir junto com você, convide pessoas para estar junto com você nessas atividades, os casais, na reunião de casais, convide mais um amigo de casal, um amigo seu, casado, para vir nesta reunião. Vai ser um tempo bem especial, vai ser uma reunião bem gostosa, bem descontraída, vai ser bem gostoso. Amém? E hoje eu quero falar sobre começar o mês de outubro. Hoje é o primeiro domingo de outubro, e eu quero começar falando sobre a unção que cura a família. Há uma unção de Deus liberada para nós, há uma unção de Deus que restaura, uma unção de restauração, uma unção de presença de Deus, na qual Ele quer liberar sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Quantos querem ter essa unção? Uma unção de restauração, uma unção de cura sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu acho que tem pouca gente aqui. Quantos querem ter essa unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família? Uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção que traz vida nos relacionamentos. E é sobre isso, queridos, que eu quero falar nesta manhã. Você sabe que a base de todo o propósito eterno de Deus, ela está na família. Nós vimos alguns meses atrás sobre o propósito de Deus, vimos sobre que o propósito eterno de Deus, ele tem como base a família. Então a família é um projeto de Deus, a família é algo importante para Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a base da família é envolvida no propósito eterno de Deus. Desde que nós começamos a ler o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, quando nós passamos por toda a Bíblia, nós vemos sempre há um enfoque, sempre há uma mensagem sobre a família, um princípio importante para a família. Nós vemos Deus valorizando isso. Por isso, jovens que estão aqui, você que é jovem, você que é solteiro, que quer namorar, que está namorando, quer casar, escolha bem a pessoa na qual você irá casar, pois o casamento, a família, ela reflete o propósito de Deus nesta terra. Ela reflete o propósito de Deus para mim e para você. E você que já escolheu, não tem como mais mudar a sua escolha. Mas você pode desejar a unção de Deus para restaurar, a unção de Deus para transformar, a unção de Deus para trazer vida no seu relacionamento, na sua família. Então, na Bíblia, nós vemos a primeira menção sobre família no livro de Gênesis. Quando Deus, na criação, Ele cria o homem e a mulher, e Ele forma uma família. E a primeira bênção de Deus, ela é para a família. A primeira bênção de Deus, quando nós lemos a Bíblia, a primeira bênção que Deus dá ao homem, ela reflete a família, porque Deus fala, quando Ele cria o homem e a mulher, o padrão de família de Deus, o padrão, o projeto de Deus, da família, homem e mulher, e não passa disso. Então, quando Deus libera a primeira bênção, Ele está liberando a primeira bênção para a família, para o homem e a mulher. O que Deus diz? Cresçam e multipliquem, crescei e multiplicai. E os pais que estão aqui sabem do que eu estou falando, principalmente as mamães. Não há uma bênção maior do que depois de 9 meses de gestação,
depois de um parto sofrido, dolorido, né, um parto cheio de dor, você olha para aquela criança que chega aos seus braços e não tem palavras para descrever, né, tudo aquilo que você passou. Né, não tem palavras para descrever. Mesmo os pais que estão aqui, que talvez você não passa pelo processo de dor como a mulher, mas quando você olha aquela criança, né, quando você olha aquele bebezinho recém-nascido, não tem palavras que explica a bênção que Deus nos dá de poder gerar filhos, de poder ter os filhos, né, no nosso colo. Né? A gente descobre, literalmente é neste momento, que a gente descobre o que realmente é o amor. O que é o amor de poder se doar pelo nosso filho. Né? Quando você vê lá o seu filho sofrendo, você vê ele com dor, e você queria passar aquela dor no lugar dele, para não ver ele sofrendo. Então, a bênção maior do que isso, de poder gerar filhos, e Deus libera, essa é a primeira bênção que Deus libera para a família. Eu já sou pai há 4 anos, eu sei que ainda é pouco tempo, tem pais aqui muito mais rodados do que eu, né? Tem filhos com muito mais velhos, mas eu ainda hoje, eu olho para as minhas filhas, eu olho e parece que ainda a ficha não caiu, parece que ainda ontem elas eram, principalmente a Esther, né? A Ruth ainda está aqui no começo, não tem nenhum aninho, mas a Esther, que já está com 4 anos, eu olho para ela e eu falo, meu Deus, né? Que alegria poder ver quando ela está dormindo, né? Que alegria poder ver, você sente prazer em ver a criança, né? Você não vê, nossa, eu sou pai, que prazer é este? Né? Então, este é o valor da família, e nós encontramos Deus em toda a Bíblia sempre preservando a família. Porque nos dias de Noé a maldade havia crescido, havia corrompido toda a terra, e Deus manda um dilúvio para destruir a terra, mas o que Deus faz antes de destruir a terra? Ele pede para Noé construir uma arca para salvar somente os animais? Não, mas para salvar a família de Noé. Noé e toda a sua família, seus filhos, suas noras, eles entram na arca. E eles são guardados por Deus. Então nós vemos Deus guardando a vida de Noé, preservando a semente da família, né, para que ela pudesse depois crescer novamente. E nós vemos então a história dos patriarcas, começando por Abraão. Quando Deus chama Abraão na Bíblia, Deus está falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos, ao lermos a Bíblia, ao lermos a história, nós sabemos que Isaac, ele era o filho natural da promessa, ele era o filho natural de Abraão, mas Deus estava também, através de Abraão, se referindo ao filho espiritual chamado Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão, né? Jesus Cristo, e Deus estava falando: em Jesus serão benditas todas as famílias. Em Jesus, né, estava se referindo ao filho espiritual de Abraão, que era Jesus Cristo, que em Jesus todas as famílias são abençoadas. E quando nós voltamos também para o Novo Testamento, Paulo, em suas cartas, mais de uma vez, ele está se referindo à igreja como a família de Deus. Então, em toda a Bíblia, nós vemos Deus valorizando a família. E nós encontramos o profeta Malaquias profetizando sobre as famílias. O profeta Malaquias, ele traz uma profecia da parte de Deus para as famílias, uma profecia que tem a ver comigo e com você, ainda nos dias de hoje. E para a gente contextualizar um pouquinho aqui, eu quero falar um pouco sobre quem é Malaquias, o que ele profetizou, né? Nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus e tudo isso que tem a ver com as nossas famílias. Nós vamos ver uma profecia que ela não se cumpriu totalmente, ela se cumpriu parcialmente, né? Nós temos, a Bíblia revela esse cumprimento parcial, e nós cremos que este cumprimento total ainda está para acontecer na minha e na sua vida, né? Nos últimos tempos, e eu quero, através da Bíblia, poder trazer isso para nós nesta manhã. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos,
eu quero orar para que o Senhor possa, para que esta palavra possa enraizar no nosso coração, na nossa vida nesta manhã. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, olhar para Ti nesta manhã. Acalma, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Acalma, Senhor, as nossas vidas para que possamos estar sensíveis à Tua voz nesta manhã, Pai. Nós queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Deus, nós sabemos que há muito conteúdo hoje, mas, Pai, nós queremos aprender nesta manhã com aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Pai, que nós possamos sair desta manhã edificados pela Tua palavra, edificados por aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo, vem neste lugar, enche as nossas vidas e enche os nossos corações. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, tira toda a distração, tira tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir que nós recebamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, falando sobre Malaquias, ele foi um profeta levantado por Deus no período pós-exílio, nos tempos de Neemias, quando o povo de Israel saiu do cativeiro da Babilônia e estava retornando, haviam retornado para Jerusalém, para a sua terra natal. Isso aconteceu cerca de 400 anos antes de João Batista. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, porém ele não é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Então Malaquias, ele vem antes, ele é o último profeta antes dos 400 anos de silêncio que nós vemos acontecer entre Malaquias e João Batista. A história de João Batista nós já encontramos ela nos Evangelhos, mas João Batista ainda se refere ao Antigo Testamento, o último profeta, porque ele vem antes de Jesus. E a mensagem de Malaquias, ela era uma mensagem direta. Ela era uma mensagem direta e reta ao povo. O povo reclamava porque que Deus não estava abençoando. E Deus estava dizendo, através do profeta Malaquias, o porquê aquilo estava acontecendo. Por que as pessoas não estavam conseguindo ver o agir de Deus. E Malaquias, então, traz uma mensagem dura em relação à família, em relação aos homens, em relação às mulheres, ao casamento, à vida familiar. Uma mensagem dura pelo zelo do Senhor, pelos dízimos e ofertas. Então Malaquias, ele tem uma palavra direta e reta, sem papas na língua. Uma palavra forte de trazer o povo para um entendimento, de redirecionar o povo para aquilo que Deus estava levando. E aqui nós vamos ler a profecia que Malaquias libera para a família, mas precisamos apenas ressaltar, para que você tenha esse entendimento, que Malaquias, ele traz essa profecia 400 anos antes de João Batista. Então, vamos nesse período de silêncio. Então, vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está falando, assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima, e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Aqui nós podemos colocar trazendo cura para as famílias, para suas casas. Nós estamos falando de uma unção sobre as famílias. Então, trazendo curas em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria. Então, aqui, note que esta profecia, ela tem a ver com a volta do Senhor Jesus, com o fim dos tempos, sobre um dia de julgamento. Um dia que vai chegar, né? Então, que dia que é esse? Está falando sobre a segunda volta de Jesus. Que nesses dias os arrogantes
Os perversos serão queimados como folhas, né? Serão queimados como palha. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, eles terão cura em suas asas. Eles terão, numa outra versão, diz que haverá salvação. Haverá salvação para a sua casa, para a sua família. Então, no grande e temível dia do Senhor, no dia do julgamento, neste tempo, os arrogantes serão queimados como palha, mas aqueles que temem ao Senhor experimentarão de cura, experimentarão de salvação. Então nós estamos vendo Deus dizendo que antes do grande dia haverá uma cura para ser liberada nos relacionamentos, uma cura para ser liberada no meio da família. E nós vamos continuar, verso 5. Malaquias continua dizendo: e vejam, eu lhes envio o profeta Elias. Verso 5, próximo slide, pode colocar por favor. Então, tá lá, olha, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e temível dia e terrível dia do Senhor. Então ele está dizendo, eu envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, antes do julgamento, antes da segunda vinda de Jesus. Ele envia o profeta Elias para quê? Versículo 6, ele fará o coração dos pais, ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, por que Deus irá enviar o profeta Elias? Para que haja uma conversão de corações, de pais que se voltem para os seus filhos, de filhos que se voltem para os seus pais, um endireitamento, um realinhamento, né? uma conversão de coração, né? E ele está falando sobre isso, né? Uma conversão de coração no meio da família, os pais voltando a olhar para os seus filhos, os filhos voltando a olhar para os seus pais. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso que o profeta Malaquias está falando, porque Elias havia já vindo 400 anos antes de Malaquias. Então Elias já havia passado pela terra. Elias já havia vivido o seu ministério aqui na terra. 400 anos depois de Elias, então surge Malaquias falando que Deus iria enviar Elias antes da vinda do Senhor, antes da vinda do grande dia, antes do grande dia, do dia do julgamento. Então, nós precisamos entender um pouco mais aqui, o que será que essa profecia queria dizer, o que Malaquias estava querendo dizer sobre Elias. Será que Elias viria novamente? O que acontece? E aí a gente precisa olhar para o texto lá dos evangelhos, quando fala sobre João Batista. Nós precisamos olhar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17, quando o anjo está falando para Zacarias, o pai de João Batista. Então nós precisamos olhar para poder entender e compreender um pouco mais o que essa profecia de Malaquias tem a ver com a família nos dias de hoje. Então versículo 15 do capítulo 1 de Lucas, está falando sobre João Batista. João Batista, né? Ele está falando para Zacarias, pai de João Batista. E ele está dizendo, olha, João Batista, ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Você se lembra da história quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, que já tinha João Batista no ventre? Diz que João Batista no ventre de sua mãe se mexia por causa da presença do Espírito Santo. Ele se agitava no ventre de sua mãe por causa da presença do Espírito Santo. Então aqui Deus estava falando, olha, ele já será cheio do Espírito Santo no ventre materno. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, papai e mamãe que está aqui. Quando nós lemos isso, que João Batista, já era possível João Batista ser cheio do Espírito Santo no ventre materno. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, que você pode desejar para que o seu filho seja cheio do Espírito Santo desde pequeno, desde já.
Não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer. Eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, eu já estava sendo batizado pelo Espírito Santo. E eu já tenho ouvido testemunhos de crianças com 4, 5 anos de idade, têm sido cheios, têm tido experiências com o Espírito Santo. Não espere o seu filho chegar na adolescência. Não espere ele fazer 18 anos para ele tomar a decisão dele. Mas você desde já, papai e mamãe, você pode orar e buscar ao Senhor por ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo, ainda pequeno. Nós veremos aqui uma geração de filhos cheios do Espírito Santo, que irão transformar esta terra, que irão transformar esta cidade. E você faz parte disso, papai e mamãe. Tome posse disso nesta manhã. Tome posse daquilo que o Senhor tem para você nesta manhã, de você declarar o Espírito Santo sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua família. Então, e aqui voltando, versículo 16, falando sobre João Batista, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Versículo 17, e ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, o que a profecia aqui está acontecendo? Está se cumprindo parcialmente sobre a vida de João Batista. A Bíblia está dizendo que João Batista está vindo no espírito e no poder de Elias. Então, o que nós podemos entender é que Elias não é uma pessoa, não tem a ver com uma pessoa, mas tem a ver com uma unção de cura, uma unção de conversão, uma unção de restauração. Porque Malaquias fala do coração, que virá o Espírito, virá Elias, para que se converta pais para filhos e filhos para pais. E parcialmente, pode deixar o texto projetado, não precisa tirar não. E parcialmente essa profecia está acontecendo na vida de João Batista, porque aqui ele está dizendo que ele está indo adiante no espírito e no poder de Elias. É uma unção de Elias sobre a vida de João Batista. E note que então que não se trata de um homem, sim de uma unção que irá converter os corações. E qual era a mensagem de João Batista? Você se lembra da história sobre João Batista, uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E você se lembra, a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de realinhamento. É o nosso texto base sobre o nosso tema deste ano, realinhamento, de endireitar as veredas, de realinhar os corações. Então essa era a unção de Elias que estava sobre João Batista, para alinhar novamente os corações, de confrontar o pecado. Então a profecia não tinha a ver, não se trata da vinda de um homem, mas sim de uma unção de realinhamento, uma unção de cura, de relacionamento, de conversão de caminhos. Mas será que esta profecia se cumpriu totalmente na vida de João Batista? Será que ali é o cumprimento total? Eu quero te mostrar nesta manhã, pela palavra de Deus, que em João Batista foi o cumprimento parcial e que ainda tem algo para mim e para você, para desfrutarmos desta unção, desta profecia, desta unção de realinhamento sobre as nossas vidas. E nada melhor do que nós pegarmos as palavras do próprio Jesus falando sobre isso. Então você se lembra, nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Jesus já estava então com Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Você já conhece essa história? Jesus chama os três, sobe no monte, e ali eles veem Jesus transfigurado, um resplandecente, e eles enxergam quem junto com Jesus? Moisés e Elias. Ao ponto deles ficarem, Pedro falar, olha Senhor, vamos fazer aqui três cabanas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias.
E depois Jesus chama a atenção, ele falou: Pedro, se liga, vamos voltar para a realidade. Porque nesse tempo, né, ali no Monte da Transfiguração, é onde esses 3 discípulos, eles têm uma experiência fora do comum com o Senhor Jesus, e ali eles ouvem Deus reafirmando Jesus que ele era o Filho amado de Deus. Então, e ali, por que Elias estava aparecendo ali com Jesus? Moisés estava aparecendo ali porque Moisés representava toda a lei, toda a palavra escrita, tudo aquilo que Deus já havia escrito para o povo, né? Os mandamentos, as leis, né? O Pentateuco ali, que era a Bíblia naquele momento. Então era a palavra escrita de Deus. E Elias representava os profetas, as profecias que vinham da parte do Senhor. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses e dizer, queridos, algo muito importante, né? Quando nós vemos aqui sobre a lei, sobre a escrita e profecia, tenha muito cuidado em sua vida. Nenhuma profecia, por qualquer profeta que seja, nenhuma profecia para a sua vida pode ir além da palavra escrita de Deus. Você sempre pode confrontar, né? A Bíblia nos ensina isso, a confrontar as profecias, as palavras liberadas a nós, com aquilo que está escrito na Bíblia. Se estiver divergente daquilo que a Bíblia fala, não é de Deus. Então, tenha isso no coração, porque nós vamos ver mais para frente aqui sobre o surgimento de falsos profetas, de falsos cristos. E se nós não estivermos alinhados a nossa vida com a palavra de Deus, nós podemos ser enganados por falsas profecias. Então tenha em mente, nenhuma profecia, ela pode vir maior do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então dentro desse contexto que nós vemos, né, Pedro, Tiago e João, eles veem Jesus, eles veem Moisés, eles veem Elias, e aí eles já não sabem o que está acontecendo, porque eles creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem que Jesus é o Cristo, veio, né, para transformar. Mas ao descer do monte, Pedro, Tiago e João chegam para Jesus, Mateus capítulo 17, versículo 10. Pedro, Tiago e João chegam para Jesus, eles não estavam no barquinho, eles estavam descendo do monte, e eles falam: Jesus, espera aí, agora estamos confusos aqui, agora entramos em parafuso aqui. Olha, os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha. Mas nós já estamos vendo o Senhor aqui, nós cremos que o Senhor é o Cristo. E cadê Elias? Elias não apareceu, apareceu aí agora, mas o Senhor apareceu antes. Então eu fico imaginando ali, né? Se pense, eram homens iletrados, eram homens que não tinham estudo. Imaginem a confusão mental que passou na cabeça deles ao ouvirem que Elias viria antes de Jesus, mas eles estavam vendo Jesus e não haviam visto Elias. Então Jesus responde, de fato, versículo 11, de fato Elias vem. E se nós pegarmos a tradução da palavra vem, ela está no futuro, ela vem de virá, ou seja, Elias virá, algo no futuro. Então Elias virá e restaurará tudo. Então Jesus falou que Elias vai vir, que ele virá. Mas Jesus também está dizendo no versículo 12, eu porém lhes digo que Elias já veio, mas não o conheceram, né? Preferiram maltratá-lo. Mas agora, peraí, Jesus fala que Elias virá, mas Jesus também fala que Elias já veio. Será que Jesus estava se contradizendo? Será que Jesus ia falar peraí, galera, peraí, Pedro, Tiago, eu me enganei aqui. Não é que Elias virá, Elias já veio. Não, Jesus está dizendo, Elias virá, Elias vem, mas ele também já veio. E aí então os discípulos entendem que Jesus também estava falando de João Batista. E aí eles entenderam que não tinha a ver com uma pessoa, com a pessoa de Elias, mas tinha a ver com a unção que havia sobre Elias, que havia também estado sobre João Batista. Mas Jesus estava dizendo, olha, a unção que estava sobre Elias
veio sobre João Batista, mas ela também virá sobre a igreja. Por que nós podemos chegar nessa conclusão, queridos? Por um motivo muito simples. Vamos voltar para Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias está falando, olha, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do quê? Do grande e terrível dia do Senhor. Deu para entender? Estamos juntos? Conseguiu compreender? Então, assim, Elias veio para preparar o caminho do Senhor, mas o espírito de Elias, a unção sobre Elias, também virá para preparar a volta da segunda vinda de Jesus, porque aqui Malaquias está profetizando sobre que Elias viria antes da vinda do grande e temível dia do Senhor. Que dia é este? A volta de Jesus, o dia do julgamento, o dia em que Jesus irá voltar para julgar todos nós. O dia que nós estaremos diante do Senhor. Então, Malaquias está dizendo, e Jesus estava dizendo que, olha, a unção de Elias já veio sobre João Batista. Ela já se cumpriu parcialmente, mas ainda há de vir uma unção de Elias para a igreja, que será derramado sobre a igreja, que será derramado sobre a família do Senhor Jesus Cristo. E nós... Talvez você fale, mas pastor, a gente não pode pegar um texto, um único texto na Bíblia e colocar como doutrina. Realmente, nós não podemos fazer isso. Aquilo que de fato é relevante, aquilo que é importante, nós precisamos encontrar mais de um texto que fala sobre isso. Então nós vamos para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, 4 e 5. Quando Paulo está falando ali com os tessalônicos. Paulo está falando sobre o dia do Senhor. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. O que Paulo está dizendo? Olha, o Senhor Jesus irá voltar como um ladrão que vem no meio da noite. Eu não sei se você já teve uma experiência de ser assaltado, de ser roubado, mas o que era um ladrão? O que um ladrão faz? Ele entra em um horário, num momento em que você não está preparado, em um momento que você não está ali protegido. Então ele vem para roubar. Então Jesus estava falando, olha, Paulo está dizendo, olha, virá o dia do Senhor, e virá inesperadamente, ninguém sabe o dia e a hora, o próprio Jesus falou isso, ninguém sabe o dia e a hora a não ser o Pai. É claro que Jesus sabe porque Ele é Deus, mas quem vai dar a trombeta final, quem vai soar a trombeta é Deus. Deus que vai falar, Jesus, meu filho, agora está na hora de você voltar, agora está na hora de você ir restaurar todas as coisas. Mas Paulo estava falando, olha, o dia do Senhor virá, e ninguém sabe do dia, da hora, mas ele vai vir. Versículo 4, mas Paulo está dizendo, mas vocês, irmãos. Então Paulo está dizendo, olha, o grande dia virá como um ladrão para aqueles que estão longe de Cristo, porque aí ele diz, mas vocês, irmãos, mas vocês, igreja do Senhor Jesus Cristo, que não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se preocupar quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês que são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Então Paulo está deixando bem claro, olha, Jesus virá como um ladrão, de uma maneira inesperada para aqueles que estão nas trevas, porque aqueles que estão na luz, aqueles que permanecem no Senhor, eles não vão se surpreender com este grande dia, porque eles verão os sinais, eles verão o que está acontecendo, eles vão estar cientes, a igreja estará ciente que Jesus está para voltar, eles não vão ser surpreendidos, porque a igreja caminha ansiosamente por este dia, para que este dia chegue. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero declarar, meu querido, nesta manhã, que você não faz parte das trevas, mas que você anda na luz, que você é um filho da luz,
que você vai estar preparado para este dia, que você vai saber identificar os sinais dos fins dos tempos, para identificar o dia da vinda do Senhor Jesus. Então aqui, essa expressão que Paulo está dizendo, o dia do Senhor, ele está se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo. E quando nós procuramos essa expressão, nós vamos encontrar, vamos ver que vai além de Paulo, mas nós encontramos essa expressão em Isaías, em Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Zacarias, e todos eles se referem à segunda volta de Cristo. E um dos sinais da volta de Cristo é que haverá uma grande unção que será liberada sobre a igreja. Uma grande unção que será liberada sobre as famílias. Uma grande unção, uma unção de restauração, uma unção de realinhamento, uma unção de conversão dos corações. Estes sinais que será liberado sobre a igreja, essa unção que será liberada sobre a igreja. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos. E Jesus fala sobre outros sinais que também acontecerão. Mateus capítulo 24, nós não vamos ler, mas lá você pode ler depois os sinais que Jesus está falando sobre o que vai acontecer antes da sua volta. Terremotos, guerras e rumores de guerras, falsos profetas, falsos cristos, riqueza acumulada por poucas pessoas, a pobreza multiplicada, epidemias, casamentos, será como nos dias de Noé, pessoas que se dão em casamento, ou seja, o casamento não tem valor nenhum. Talvez nenhum desses sinais estão acontecendo, né? Talvez Jesus esteja falando ainda de algo no futuro. Não está entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? Sabe, queridos, enfim, são diversos sinais que nós podemos ver que já está acontecendo. Mas Jesus está voltando? Não. Jesus vai voltar, porque Jesus não está vindo em câmera lenta. Jesus não está vindo devagarzinho. Quando Jesus vier, ele vai vir e vai mudar tudo de uma vez só. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Então Jesus vai voltar de uma vez só. Mas nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nós estamos vivendo dias que está acontecendo o que Jesus profetizou há mais de 2000 anos atrás, o que iria acontecer. Estamos vivendo talvez um início desse fim dos tempos, dentro dos últimos dias. O dia e a hora nós não sabemos ainda quantas gerações ainda se tem até a volta de Cristo. Mas eu e você precisamos caminhar como se fosse o último dia. Eu e você precisamos viver a nossa vida como se Jesus estivesse voltando daqui meia hora, 40 minutos. Precisamos ter esse estilo de vida, e carregar essa unção que é liberada sobre a igreja. Agora, dentro do contexto sobre família, quais são os sinais que Jesus fala que vai acontecer? Quais são os sinais do que irá acontecer? Marcos capítulo 13, versículo 12, está dizendo assim: o irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos o odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então Jesus está dizendo, olha, um irmão irá se voltar contra o outro, um irmão irá matar o outro, um irmão irá entregar o outro para que seja morto, o pai entregará o seu filho. E queridos, nós estamos vendo a questão do aborto, este número tem crescido. Como tem crescido este número? E as pessoas estão dizendo saúde pública. O que é saúde pública em um assassinato? O que é saúde pública? Os pais mataram o seu próprio filho. Depois os filhos que se voltem aos pais e matam seus pais. E todos odiarão aqueles que andam em Cristo. Todos odiarão a igreja. Por quê? Porque a igreja sempre vai falar sobre a preservação da
vida, sempre os valores da família, porque é projeto de Deus. Então, as pessoas vão odiar a igreja por causa desta mensagem. As pessoas odiarão a igreja por causa da mensagem da família. Mas estes sinais vão acontecer. Pais se voltando com filhos, filhos se voltando contra pais. Lucas capítulo 12, versículo 52. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas. 3 contra 2, 2 contra 3. Haverá divisão na casa. Haverá ali, né, vão estar um contra os outros. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Enfim, queridos, olha a divisão que haverá no meio da família. Filhos se levantando. Será que talvez não esteja acontecendo isso nessa geração? Filhos que querem mandar nos pais. Filhos que querem dizer: pai, abaixa tua bola aí, porque se você apertar aí a situação, eu caio fora. E aí o pai fica ali: ai meu Deus, é meu filho. Ei, queridos, preste atenção. Precisamos entender uma coisa: amor também é limites. Amor também é limites. Nós, como pais, precisamos ter limites na nossa casa. Nós não podemos deixar os nossos filhos fazer o que quiserem. Seja quando eles são crianças, aonde você precisa estabelecer os limites. Porque se ele não aprender os limites quando ele for pequeno, quando ele for adulto, você vai ter sérios problemas pela falta desses limites, pela falta dos limites colocados. E nós estamos numa geração onde os pais se fogem deste lugar de se posicionar, de estar como autoridade, de colocar limites para o filho. Eu ouvi o pastor Davi comentando sobre isso, sobre a parábola do filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? O filho pródigo, o que ele faz? Ele chega para o pai e ele começa, e ele pede a sua herança, fala: pai, eu quero a minha herança, porque eu quero viver a vida do meu jeito. Só que o texto mostra que ele nos sugere que o filho pródigo, ele não pega o dinheiro e sai imediatamente. Ele tenta viver naquela vida promíscua dentro da casa. Ele tenta viver naquela vida de uma liberdade dentro da casa do pai. Então o texto nos sugere que o pai chega num determinado momento e ele fala: olha, é o seguinte, meu filho, aqui nesta casa tem limites. Aqui nesta casa tem regras. Se você não quer viver dentro desses limites e dentro dessas regras, então vai embora. Porque você não vai viver de qualquer jeito aqui dentro. Você não vai viver. E aí então, aquele filho pródigo, ele sai, ele tem a sua vida. Ele começa a viver, gastar tudo irresponsavelmente. Até que chega um dia em que o texto diz que ele, caindo em si, ele volta para o pai. Caindo em si, ele volta para dentro dos limites da casa do pai. E o pai está de braços abertos, dizendo: meu filho, vem cá. Vem cá, eu estou de braços abertos para te receber. Mas agora tem os limites na qual você precisa andar. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso, que amor também é limites. Nós não estamos desprezando e nós não estamos rejeitando ninguém. Mas nós precisamos entender que caminhar na casa do Pai, caminhar com Deus, tem limites. Caminhar com Deus tem uma conduta na qual nós precisamos ter. Caminhar com Deus, Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está com todo o amor para nos receber. Mas tem uma conduta, tem limites na qual nós precisamos entender, que são saudáveis para a nossa vida, para o bom relacionamento com o nosso Pai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? Amém, queridos? Estão comigo? Sabe, queridos, e o maior desafio de nosso como igreja é se contextualizar dentro da sua geração sem perder a essência. Nós precisamos, a igreja, ela precisa conhecer a cultura,
ela precisa se conectar com a cultura, ela precisa se contextualizar com a geração, mas ela não pode perder a sua essência, porque no dia que a igreja perder a sua essência, quando ela se contextualizar demais, ela deixa de ser igreja. E nós vemos isso quando Jesus está falando: olha, eles odiarão a vocês que seguem o meu nome, mas permaneçam firmes, porque vocês que permanecerem firmes serão salvos. Ou seja, queridos, uma atitude da igreja, a mensagem da igreja vai ser uma mensagem de confronto ao pecado. A mensagem da igreja vai ser uma mensagem de realinhamento, é uma unção de realinhamento, é uma unção de cura, é uma unção de transformação que está sobre o Espírito, sobre o Espírito e o poder de Elias, que será derramada sobre a igreja, porque a igreja irá incomodar os valores desses dias. Porque, queridos, os valores deste mundo jamais serão os valores da igreja. E os valores da igreja jamais serão os valores deste mundo. Se a igreja não estiver incomodando, a igreja não está fazendo o seu papel, porque ela está se contextualizando demais. Então, queridos, se as nossas atitudes não incomodam quem está no pecado, é porque muitas vezes nós estamos sendo coniventes, ou estamos nos igualando ao pecado, ao invés de trazer uma mudança, ao invés de ser luz. Porque essa é a mensagem. Então a mensagem da igreja é uma mensagem de confronto, de realinhamento, porque a igreja irá caminhar debaixo da unção de Elias. Uma unção que irá converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da desobediência à obediência. A igreja caminha debaixo dessa unção. Então existe uma esperança para nós. Existe uma esperança para as nossas famílias, porque há uma unção que Deus quer liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Há uma unção que Deus quer liberar sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, uma unção de cura, uma unção de realinhamento. Então, o que é unção? Vamos entender então o que é unção. Unção é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para realizarmos coisas que naturalmente seriam impossíveis. Vamos ler junto? Para você, se arruma aí na cadeira, para você acordar. Vamos ler lá, todo mundo junto. A primeira, uma capacitação. 1, 2, 3. Uma capacitação. Próximo, uma medida. Uma medida da presença de Deus que nos possibilita experimentar coisas extraordinárias. Unção é uma capacitação de Deus, é uma medida de Deus que nos faz fazer coisas que naturalmente seriam impossíveis. Então, e nós voltamos para Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. Deus está dizendo: eles serão meu povo. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. No dia do julgamento, no grande e temível dia do Senhor, aqueles que permanecerem firmes, eles serão o meu povo, são o meu tesouro, é o meu tesouro pessoal. Eu vou cuidar deles, eu vou ter compaixão deles, como um pai tem compaixão com seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, nós estamos vendo aqui Jesus, Deus está falando que o que vai acontecer? Uma polarização entre os justos, entre o que serve a Deus, dos maus, dos injustos. Não vai ter um meio caminho, não vai ter um meio termo. Ou você vai andar na justiça de Deus, ou você vai andar no bem que Deus pode trazer, ou você vai andar no caminho mau, você vai mostrar que você não serve a Deus, vai ficar nítido, porque a unção de realinhamento, a unção que virá para trazer cura, ela vai causar isso, uma separação de valores, uma separação de entender quais são os valores importantes, quais são os valores do reino, e quais são os valores deste mundo. Então, entendendo sobre a unção, e falamos sobre Elias.
eu quero encerrar trazendo 3 aspectos sobre o ministério de Elias, na qual eu e você podemos exercer nas nossas vidas para caminharmos debaixo dessa unção de Elias. A primeira característica, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é uma atitude ousada. Ter uma atitude ousada, queridos. Você conhece a história de Elias? Ele era um cara ousado. Ele chega diante de Acabe. Acabe era o rei de Israel. Ele havia se casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra. E ela corrompeu o coração de Acabe e trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. Ela trouxe a imoralidade sexual para o meio do povo de Israel. Os sacrifícios de crianças, crianças israelitas, eram sacrificadas em prol dos deuses em que Jezabel havia trazido, principalmente o deus Baal, na qual eles estavam servindo naquele momento. A Jezabel convenceu Acabe a levantar postes ídolos sobre todo Israel. Então uma idolatria, uma imoralidade, os sacerdotes ali envolvidos, sacerdotes de Baal, de Azerá ali, envolvidos em orgias sexuais, em uma degradação moral no povo de Israel. E Elias, ousadamente, ele chega diante de Acabe. E ele fala para Acabe: Acabe, é o seguinte, Deus vai intervir na natureza para que a vontade dele seja feita. Então, a partir de hoje, Acabe, fique sabendo você, eu vim no nome do Senhor de Israel. Tão certo como vive o Senhor do Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Elias estava dizendo: olha, Acabe, presta atenção. Está aqui, toda uma imoralidade. Está tudo corrompido. Mas fique sabendo você, que até que eu fale novamente, não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. O que isso representava, queridos? Representava a seca. Representava a falta de alimento, a falta de chuva. Por tempos, a terra não iria produzir os seus frutos. Nós vamos ver depois que esse tempo de chuva, sem chuva, foram 3 anos e meio, sem chuva. Já estava se esgotando o alimento no meio da nação. Já estava começando a entrar em colapso por falta de comida, por falta de chuva, não tinha. E sabe, queridos, mas Elias foi ousado. Elias disse para cá, ele encarou Acabe, ele encarou aquela situação e ele disse: olha, é o seguinte, ou você muda, ou não tem chuva sobre a terra. Elias estava dizendo para Acabe, em outras palavras, é o seguinte, Acabe, aqui, com o povo de Israel, com o povo do Deus vivo, você não vai fazer o que você quer. Porque se for preciso, Deus vai intervir na natureza, para que a vontade dele seja feita. Você não vai fazer, aqui tem limites. Deus tem limites, aqui tem regras, aqui tem amor envolvido. Sabe, queridos, está na hora de homens, pais que estão aqui, mães que estão aqui, de se levantarem ousadamente, de se posicionarem contra, a favor dos seus filhos. Homens que estão aqui, de se levantarem, pais, de se levantarem, de se posicionarem, de levantarem pela manhã, imporem as mãos sobre os seus filhos e dizer: Satanás, aqui sobre a vida deles não. Satanás, aqui a sua agenda não vai ir para frente. Eles vão odiar este mundo, eles vão odiar viver neste mundo, porque eles vão valorizar o reino dos céus, eles vão valorizar o Senhor na vida deles. Sabe, queridos, de nos levantarmos, homem se levantar como sacerdote do lar. Eu vi essa semana uma pesquisa de um ministério de crianças que estava falando sobre hoje 40% das crianças têm os seus pais ausentes. E isso tem feito com que haja uma distorção nas emoções e no caráter de uma criança. Sabe, queridos, é hora de nós nos posicionarmos, de sermos ousados e dizer: Satanás, na nossa casa não. Na nossa casa você não tem autoridade, na nossa casa você não tem liberdade. Aqui quem vive é o Deus de Israel. Aqui quem vive, os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. Os nossos filhos, eles farão a diferença nessa geração. Os nossos filhos pertencem ao Senhor.
Sabe, queridos, Deus, Ele respeita aquilo que Ele mesmo estabelece. E Ele estabelece o homem como sacerdote do lar. Então você tem autoridade, você pai e mãe, você tem autoridade para declarar a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Você tem autoridade para ser ousado e dizer: Satanás, aqui você não entra. A vida do meu filho você não vai destruir. Se posicionar ousadamente. Um segundo aspecto do ministério de Elias, a oração fervorosa. Elias era um cara que orava insistentemente. Ele orou para parar de chover. Mas preste atenção. Vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 16. Está dizendo: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ele continua dizendo: Elias era um humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Elias era um cara de oração, mas não era aquela oração simplesmente por orar, uma oração conveniente. Era uma oração fervorosa, era uma oração que clamava ao Senhor, era uma oração insistente, era uma oração perseverante. Porque você pode ver depois, quando Elias sobe ao monte, está no alto do monte, ele está orando para que volte a chuva. Ele ora a primeira vez e nada acontece. Ele ora a primeira vez, ele fala para o seu servo: olha, vai lá ver, olha lá diante do mar e vê se tem uma nuvem. A primeira vez ele ora e nada acontece. Ele ora novamente, e isso acontece por 6 vezes. Na 7ª vez, Elias está orando e ele está clamando: Senhor, Tu és o Deus de Israel, que volte a chover sobre essa terra. O Teu povo está clamando, o Teu povo está se realinhando novamente. Volte agora, Senhor, com chuva. Então ele fala para o seu servo, e na 7ª vez o seu servo vai e ele olha, e ele vê uma pequena nuvem, uma nuvem tão pequena, e ele chega: Elias, surgiu uma pequena nuvem lá longe surgiu uma pequena nuvem. E Elias fala para o seu servo e fala: olha, vai dizer ao rei Acabe para descer depressa, porque eu já ouço o som de fortes chuvas. E quando você lê o texto de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver que não deu tempo nem do rei Acabe descer totalmente o monte, porque a chuva havia caído sobre aquele lugar. Sabe, queridos, Elias era alguém que orava insistentemente. E o que eu quero trazer para você nessa manhã é que há coisas na sua vida e na sua família que só serão mudadas através de muita oração, através de uma oração persistente. Você pode ler livros, você pode ouvir pessoas especializadas, você pode ouvir os pastores, e isso é bom, é necessário, é preciso. Mas há situações na sua família que só serão mudadas debaixo de muita oração. Só serão mudadas debaixo de muita oração. Porque quando você age debaixo de um saldo de oração, Deus irá honrar os seus posicionamentos. Deus irá honrar as suas atitudes. Sabe aquela situação que está travada na sua família, ou aquela situação que está travada na sua vida, só diante de uma oração persistente é que isso irá mudar. Só diante de uma oração persistente, de estar essa busca com o Senhor. E eu quero trazer algo, um testemunho sobre isso, algo que Deus tem ministrado ao meu coração esses dias. Há algumas semanas eu tenho falado com Deus, eu tenho falado: Senhor, não está dando, Senhor, essa situação precisa ser diferente, precisa mudar essa situação, Pai. Deus, não está dando para caminhar desse jeito, está difícil, parece que não acontece, Senhor. Eu já fiz de tudo, eu já li o que precisava ler, eu já busquei conhecimento, tenho buscado, mas Deus, parece que não está indo. E aí Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Ele falou: olha, o que está faltando é oração, uma oração fervorosa, uma oração persistente. Vai para este lugar,
de busca, de oração, de persistir no lugar de oração. Seja como Elias. Então algo começou a mudar aqui dentro. Algumas atitudes, alguns posicionamentos. E cada vez mais eu tenho tido prazer de estar neste lugar de oração, de busca pelo Senhor. Porque, queridos, é diante de um saldo de oração que as coisas vão acontecer. O de repente de Deus vai acontecer num estalar de dedos. Mas precisa haver um saldo de oração. Precisa haver uma persistência na oração. E quantas vezes, na primeira oração que nós fazemos, as coisas não acontecem. E a gente desiste e fala, Deus, não aconteceu, então minha fé não está valendo de nada. E a gente começa a tentar caminhar pelas nossas próprias pernas. E aí as coisas não acontecem. Porque Deus está dizendo, olha, seja persistente na oração. Seja fervoroso na oração. Esteja debaixo da unção de Elias. Seja alguém que ora, que busque a minha presença. E a terceira coisa, os músicos podem vir. A terceira coisa, uma renovação de aliança. Elias levou o povo a renovar a aliança com Deus. Elias chama a atenção de Acabe. Depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias encontra Acabe. Acabe está dizendo, Elias, você que é o perturbador de Israel. Elias ele olha para Acabe e fala o seguinte, o perturbador de Israel é você. Quem está desonrando e desagradando Deus é você, não sou eu. Então Elias conversa ali com Acabe e Elias chama a atenção de Acabe. Então vamos fazer o seguinte, leva todo o povo para o Monte Carmelo. Nós vamos oferecer sacrifício. Você leva todos os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá. Você leva lá, eles vão oferecer um sacrifício. E eu vou oferecer um outro sacrifício. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. E Elias desafia o rei Acabe. A ousadia de Elias, debaixo de uma oração persistente, de uma oração fervorosa, faz Elias ir diante do povo e dizer, olha, agora vamos renovar a aliança com Deus. Eu vou orar, nós vamos fazer aqui o sacrifício. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. E aí Elias então vai, ele pega um dos cordeiros, dá para os profetas de Baal. Todo o povo se encontra no pé do monte. E os profetas de Baal, e de Azerá, né, os mais de 800 profetas, começam ali a fazer o sacrifício. E eles clamam, a Bíblia diz que eles ficam horas e horas clamando. Eles começam a se cortar, começam a ficar cheios de sangue. E nada acontece, e Elias está ali, vai, ora mais alto, talvez o Deus de vocês não está ouvindo. Vai, ora mais alto, acho que ele está dormindo. Sabe, queridos, precisamos entender que com Deus na nossa vida nós não precisamos ter medo de Satanás. Nós não precisamos ficar achando que os deuses vão fazer aquele altar pegar fogo, porque ele não tem poder para isso. Eles não têm poder para isso. Muitas vezes nós agimos como se Satanás fosse mais poderoso do que Deus. Nós recuamos, aquela situação, o inimigo se levantou, Satanás se levantou, eles estão lá, olha lá, e se responder com fogo aquele altar. Ei, preste atenção. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que responde com fogo, é o Deus vivo, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é o Deus da nossa família. Nós não precisamos temer o dia mau, nós não precisamos temer o sacrifício dos deuses, o altar dos deuses, porque Satanás não tem poder. Mas nós precisamos agir para tal, nós precisamos agir em ousadia, porque nada acontece naquele altar. Então Elias fala, vocês já se cansaram? Então agora fiquem aí e observem o que eu vou fazer. Elias então pega o altar, ele reconstrói com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele coloca o novilho sobre aquele altar, e ele fala para aqueles servos que estavam ali, agora jogue água sobre o altar. Ele faz uma valeta em volta do altar,
E ele fala: jogue mais água. E por 3 vezes é jogado água até aquele altar ficar totalmente encharcado, e aquela valeta em volta do altar ficar cheia de água. Então Elias clama ao Senhor. Ele fala: Deus, Tu és o Deus de Israel. Se eu creio num Deus vivo, então responda com fogo. E debaixo daquele saldo de oração, 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Naquele mesmo instante, o fogo do Senhor, naquele mesmo instante, o fogo do Senhor desceu dos céus e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Nosso Deus é um Deus que responde.